Nós declaramos aqui como mulheres de Deus que Mamon não reina na nossa família. Que Mamon não é o Deus da nossa casa. Que Mamon não é o Deus da nossa despensa. Em nome de Jesus, que a prosperidade de Deus entre na tua casa. Vai prosperar, vai prosperar. Eu declaro os teus celeiros abundantes. Em Lucas 6,38 diz: dê, que eu te devolverei em uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Há um mover profético nesse lugar e o Espírito de Deus quer quebrar as cadeias da tua casa, quebrar o céu de bronze da infertilidade, em nome de Jesus. Gente, e eu tenho certeza que essa live, ó, vai vir como chuva serôdia, como uma chuva temporã, como uma chuva poderosa no terreno da tua vida, para frutificar, para o teu terreno frutificar, ainda esse ano de 2023, em nome de Jesus. Gente, tem duas pessoas aqui que vão falar essa noite, eu e a Poliana, que a nossa glória é fazer com que conheçam a Cristo. A nossa glória é fazer que conheçam a Jesus Cristo. Ela foi tão bem tratada em Fortaleza, gente, com honra, foi honrada, né? Vocês ajudaram a levá-la para Fortaleza para aprender, né? Ela viu o meu milagre, ela entrou dentro do meu milagre, porque ela vai viver o mesmo milagre. Amém! O Senhor já desvendou vários segredos do mundo espiritual, porque a menina Poliana vai viver muitas coisas que a Marjorie viveu nesses dias, né? E nós estamos aqui para falar hoje o poder da honra, né? Deus cruzou os nossos caminhos porque Ele sabia que o propósito do nosso coração era o mesmo, honrar primeiramente a Deus, né? Se falar de honra, não tem como falar do primeiro princípio, do primeiro mandamento, que é honrar a Deus sobre todas as coisas. Então, se nós precisamos honrar alguém na vida, nós precisamos honrar primeiramente a Deus. E a promessa de honrar a Deus, ela é tão poderosa que ela diz assim, ó, coloca Deus no primeiro lugar da tua vida, que as demais coisas te serão acrescentadas. Gente, não diz assim, ó, a metade das coisas te serão acrescentadas. Todas. Diz assim, ó, as demais te serão acrescentadas. Se você aprender essa noite a colocar Jesus como primeiro lugar da sua vida, da sua alma, do seu coração, deixar Ele sentar no trono e você honrar Ele com esse lugar, no primeiro lugar. O que é o primeiro lugar, Poliana? O primeiro lugar é, antes de ligar para a melhor amiga, ligar para Jesus. Porque imagina Jesus cantando para você, né? Liga para mim, não liga para Ele. Liga para Jesus, fala com Jesus em primeiro lugar, escreve a tua carta primeiro para Ele, desabafa com Jesus antes da melhor amiga, antes de falar com a mãe, antes de ligar para a família desesperada. Coloca Jesus no lugar de honra na sua vida em primeiro lugar. Primeiro lugar. A primeira pessoa que você vai falar é da pessoa de Jesus, né? Não, e quando a gente coloca Deus no centro, Ele nos aproxima de pessoas que vão nos alinhar ao nosso propósito. Ele nos aproxima da mesa, de mesa santa. Porque a gente tem muitas dúvidas no nosso coração. Nós temos muitos questionamentos. Mas quando nós estamos próximas de Deus, nós estamos alinhadas com as pessoas que vão ouvir a Deus. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Agora, no final da tarde, uma pessoa que eu não tenho muita proximidade, ela me mandou um WhatsApp. E eu achei um pouco estranho. Porque ela nunca me pediu um conselho. E eu sou conselheira de muitas mulheres. Mas ela diferente de tudo isso, ela nunca me pediu. E para mim, assim, ela está numa posição de autoridade. E ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim, oi, Poli, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ela falou assim, olha, eu estava orando e eu estou com alguns conflitos. Eu tenho alguns questionamentos. E Deus disse que eu podia te ligar. Eu posso te ligar? Falei, pode. Quando ela me ligou, quando
foi uma ligação de vídeo. Quando abriu uma ligação de vídeo, os meus ouvidos, eles abriram os meus olhos também. Eu falei, o teu questionamento era esse, a tua resposta é essa. Eu, pronto. Agora eu vou fazer o que eu preciso fazer. E ela ficou muito impactada. E eu fiquei muito impactada. Porque quando eu falei para ela, pode, eu falei, e agora, Deus? Quando eu vi esse vídeo. E da mesma forma que aquela menina, né? Aquela senhora, ela me liga. E eu falei assim, o que eu vou dizer para ela? Na hora que ela liga, o ouvido fez assim, tim, e o olho, plim. E ele trouxe resposta para a alma dela. Mas você sabe por quê que ela estava conectada a mim, Marjorie? Porque ela é uma pessoa que busca Deus em primeiro lugar. E ali, quando eu desliguei aquela ligação, eu falei assim, não foi uma revelação para ela, foi para mim. Porque se essa mulher me ligasse e eu não estivesse alinhada com Deus, eu não tinha nada para falar para ela. É verdade. E hoje nós estamos aqui para falar poderosamente sobre o poder da honra. Honra. Porque muita gente quer colher. Colher todo mundo quer. Colher, imagina. Quer colher coisa boa. Tem gente que quer colher paz, mas só planta o inferno na vida dos outros. Tem gente que quer colher dinheiro, mas não planta R$1 na vida de ninguém. Tem gente que quer colher alegria, mas está todo o tempo se reclamando, né? Tem gente que quer plantar fidelidade, quer colher fidelidade, mas nunca plantou. Não é fiel nem com a amiga. Não plantou nunca integridade, nem nas contas que deve. Então, a gente tem que tomar muito cuidado hoje sobre aquilo que nós queremos colher. Queremos colher, mas estamos plantando? Estamos plantando, né? Então, eu queria começar falando, né, aqui sobre a honra do caráter, a honra de ter palavra, o princípio da honra em você dar uma palavra, você dar um sim e você realmente honrar o seu sim, né? De você fazer uma dívida e você honrar com o comportamento de pagar aquela dívida. De você pegou emprestado, devolva, né? Então, a honra, tem muita gente que diz assim, ai não, me diz só o segredo aí rapidinho, Poliana, para ver se eu planto e colho certo. Mas não é assim, né, Poliana? Tem gente que quer colher respeito, pega coisa emprestada e devolve daqui 6 meses. Meu Deus. É muito forte isso. É muito forte. As pessoas querem respeito. Quem aqui quer ser respeitado? Quem quer ser respeitado aqui? Todo mundo quer ser respeitado. Mas você não respeita nem o que você pega emprestado. Você vai na casa da sua amiga, vocês estão falando do batom. O povo está falando do batom. Gente, esse batom foi a Marjorie que me deu. A Marjorie. Você está sendo... Ele é profético. Então, ela me deu esse batom. Mas imagine vocês que ela tivesse me emprestado esse batom. E eu gostei tanto que eu não quero devolver. Vocês sabiam que eu passo muito por isso? Eu empresto muitas coisas. Muitas coisas. E as pessoas simplesmente não me devolvem. Uma vez a Aline escreveu assim, é forte. Porque uma vez eu chamei a Aline. E eu falei assim, Aline, vamos fazer um tour em Brasília? Preciso ir uns 10 lugares. Ela sabe que ela foi comigo. Ela falou, como? Eu falei, são 10 pessoas que eu emprestei roupas e não me devolvem. Olha, aquilo para mim foi tão impactante eu ter que sair rodando Brasília atrás das minhas coisas. Eu liguei para todo mundo e falei, hoje eu vou pegar minhas coisas. Elas ficaram constrangidas. E aí eu fiquei pensando ao longo do caminho como é que essas pessoas querem respeito se elas não respeitam nem o que elas pegam emprestado. O que você vai colher? Quando a Marjorie ela fala assim, respeito com integridade. Como é que você quer colher honra se você não é uma pessoa íntegra? Se você pega emprestado e não paga? Você sabia que quando você pega o cartão de crédito de alguém emprestado, esse alguém está pagando uma manutenção? Se você comprou R$10, a pessoa não pode receber R$10, ela tem que receber pelo menos 11 ou 12. Se você for uma pessoa honesta, 15. Porque ela está pagando uma manutenção. Sabia? E aí você deixa a pessoa sempre em déficit. As pessoas, elas querem receber, mas elas não estão prontas para honrar e nem dar.
aí muitas vezes a pessoa nem quer o Jesus dela. E assim, ela carrega o nome de Jesus, de crente, de cristão, e aí nem anima os outros, e principalmente essas pessoas que são as credoras, a querer o Jesus dela. Eu conheci um gerente de uma empresa, e ele era ateu, e ele me disse assim, Marjorie, eu tenho uma lista de crentes que são meus maiores devedores. Né? Então, como é que ele ia, como é que eu ia ganhar aquele ateu para Jesus se ele tinha ali na prática, né, um monte de devedores dele que eram cristãos. E aí também eu tenho um exemplo de uma melhor amiga minha, uma das minhas melhores amigas em Fortaleza, que quando eu conheci ela, ela já era crente de muito tempo e eu sentia aquela cristã assim pesada, assim, aquela energia pesada. Eu disse assim, mulher, mas tu fala de Jesus, mas a tua vida não atrai para Cristo. Não condiz, né? Sim, porque tá lá em João 15, né? Diz assim, permaneçam em mim, que eu permanecerei em vós, e você será conhecido pelos frutos. Então, se você quer saber se uma pessoa é cristã de verdade, que tem um cheiro de Jesus, ela vai dar fruto, gente. A vida daquela pessoa dá fruto. Tá na palavra. Não é uma palavra minha e da Polly. É a Bíblia, que tá lá em João 15, que diz isso. Então, vocês serão conhecidos pelos frutos. Então, fruto de quê, gente? Fruto de corrupção? Não. Fruto de integridade. Fruto de pessoa que honra, que pelo menos liga assim, olha, eu ainda não consegui, eu ainda não estou trabalhando. Olha, eu consegui R$ 2 hoje, eu posso te pagar com R$ 2 hoje? E aí, eu chamei essa minha melhor amiga, que eu fiz essa amizade com ela na época, e eu disse assim, mulher, tem alguma coisa errada na tua vida. Porque eu nunca vi uma vida de uma crente que tá... O céu parece que tá de bronze pra ti. Aí ela me disse, ela foi honesta, e ela me disse, eu tenho isso aqui de dívida. E ela me trouxe uma sacola de crediário, né? Aqueles papel da Casa Pio, Papel Pio, não sei o quê, Papel Pio, Marisa, C&A. E ela devia todas essas lojas. Gente, eu tive uma conversa com ela sobre ela voltar para um lugar de honrar a Deus com a palavra dela, com a integridade dela. Quando ela foi para esse lugar de arrependimento, aconteceu milagres lindos na vida dela. Lindos. Primeiro de tudo, ela entrou em contato com cada casa daquela ali que ela devia, e aí os milagres começaram a acontecer. Ela chegou em um dos bancos que ela devia um dinheiro alto, e o banco disse assim, simplesmente, não consta essa dívida mais para você pagar. Ela entrou para orar por as dívidas dentro de uma igreja, no horário do almoço dela. E aí ela, no círculo de oração, ela orando para que Deus ajudasse ela a honrar aquelas dívidas dela, um senhor do lado dela disse assim, senhora, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, eu vim hoje para essa igreja para ofertar na igreja, mas o Espírito de Deus está me dizendo para eu ofertar para você. Me diz quanto é a tua dívida, que eu vou cessar as dívidas hoje. Meu Deus, eu tô arrepiada. Um cheque com o valor da dívida dela. E naquela época era R$ 2.500, era um valor alto para, né? Se hoje é alto, imagina há 10 anos atrás. Então, e ali ela começou a ver que Deus, quando você tem a postura de honrar suas dívidas, honrar aquilo que você faz negociação, Deus, ele começa a operar um milagre. Deus começa a mostrar que ele tá com aquele que se posiciona em honra, que ele tá com aquele que se posiciona em caráter de honra. Então, o primeiro ponto, as pessoas acham que é demônio, né? Nem é demônio, não é demônio, não. Não é demônio. Integridade. Imagina o diabo dizendo assim, ei, isso aí não tem nada a ver comigo, não. Ei, não foi eu que fiz essa dívida aí, não, foi ela. Não. Tem gente que tá mais perigoso que o diabo. É mesmo. Aí outra coisa que eu quero falar é, assim, às vezes, assim, ai, eu tô doente, ninguém vem me visitar. Mas vem cá, quando você tá com saúde perfeita, você vai visitar quem? A gente quer receber, mas sem nunca ter plantado. Ai, eu queria tanto uma melhor amiga, mas cadê o preço pela melhor amiga? Eu quero ser amiga da Polly. Aí então eu tenho que pagar um
preço pela vida dela. Eu tenho que honrar ela para poder ela estar perto de mim. Como eu dei o exemplo da Ana Cristina. Eu falei do almoço da Poli em Fortaleza. Muita gente disse para mim que queria, mas a Ana Cristina foi a única que chegou para mim e disse assim: eu quero servir ela em tudo que ela precisa. Gente, isso aí mexe com o coração de Deus. Então, foi o que aconteceu com a Ana Cristina. Ela ficou perto da Poli, recebeu maná do céu, ó, porque ficar perto da Poliana é o quê? É causar sede de Jesus. Eu quero amigas que me causem sede de Jesus. E para isso, eu vou lavar os pés dela para elas estarem perto de mim. Tá aqui, eu já tô preparando no próximo sábado um banquete aqui na minha casa para ter 3 amigas aqui comigo que elas me causam sede de Jesus. Então, olha, nós vamos orar, nós já encomendamos as coxinhas brasileiras, o bolo brasileiro, porque eu quero estar perto de quem me causa sede para Jesus. Então, se eu quero estar perto, eu vou preparar a mesa, eu vou honrar, eu vou servir aquelas pessoas. Aí eu quero colher amizade, mas eu nunca planto amizade. Como é isso, Poliana? Não existe essa possibilidade. A Bíblia diz que é muito melhor dar do que receber. Muito melhor. Quando a Ana me deixou no aeroporto, ela me deixou com o marido dela, né? E eles, até carregar minha mala, eles carregaram, sabe? E ela me constrangeu. Eu fiquei constrangida com o carinho dela, com tudo que ela fez. E o esposo dela também, muito carinhoso comigo no último dia. Ele participou da mesa lá que eu tive com as seguidoras. Ele se impactou com a palavra que eu ofereci. Ele foi o que mais se impactou. Olha a sabedoria dessa Ana Cristina. Pegou a porta para ficar falando no ouvido do marido dela. Foi. Tá mais crente agora. Deixa eu falar. Muitas mulheres choraram naquele dia. Não foi, Camila? Mas o marido dela se impactou. Algo mudou dentro dele. Porque ele passou ali 1h30 me ouvindo. Eita, poder de Deus, viu? Gente, falar nisso, a outra semente que eu quero falar aqui é a semente, a posição de honra do sacrifício. Gente, quem se sacrifica por algo, por alguém, quem se sacrifica em amor. Eu estava até antes de começar a live lendo aqui a história do Ananias e da Safira. Eles sabiam dar grandes ofertas, mas o negócio é que Deus ele não está olhando para a quantidade, ele está olhando, para a intenção do coração. Então, quando você faz sacrifícios de amor, anota essa frase. Quando você faz sacrifício de amor, vai gerar ressurreição. Naquela atitude vai gerar ressurreição. O maior sacrifício de amor foi Jesus por nós. Em 2021, eu fiz 25 dias preparatórios para o Advento. O Advento é 25 dias que te preparam para o Natal. Eu acho que foi no Advento 19. Eu estava fazendo, depois as pessoas procurarem Advento 19, eu estava fazendo aquela live e Deus me deu uma revelação tão forte sobre o amor que mudou a minha vida. Tá vendo? A Erika lembrou, ela falou que foi lindo. Ela mudou minha vida de tal forma que essa revelação sempre está numa aula minha. E Deus me disse que era o amor. Você disse que o amor era sacrificial. Naquele dia era 19 de dezembro de 2021. Deus me disse que o amor, para ele ser vivido, ele requer 4 passos. Primeiro, quem lembra? O amor, ele é sacrificial. Primeiro, o amor sofre, ele perece, depois ele espera, ele morre e só depois ele ressuscita. O amor, para ele ser vivido, ele sofre, espera, ele crê, ele perece, ele apanha, ele é fustigado, ele se entrega, ele é paciente, aí ele morre. E quando todo mundo acha que ele está morto, aí ele está pronto para ressuscitar. Isso tem tudo a ver com a semeadura. Porque é todo o passo a passo que a semente, tudo que ela falou é o passo a passo que a semente também passa. Né? A semente, ela sofre porque ela ali, né, nós mastigamos, nós comemos ali o melhor do fruto, fica só a semente ali, ela vai para debaixo da terra, ela morre lá dentro da terra,
para depois de morta a semente, resplandece. E, gente, até o próprio Deus obedeceu à lei da semeadura. Até o próprio Deus entende que a lei da semeadura é algo que ele precisava seguir. Porque ele querendo colher o quê? Ele querendo colher eu e você com Cristo no coração, ele plantou Cristo na terra. Ele querendo colher cristãos, ele plantou Jesus Cristo na terra. E ele deixou Jesus sofrer. Ele deixou Jesus ir para debaixo da terra. Ele deixou a semente morrer. E o que aconteceu depois? Ressuscitou. Então, até o próprio Deus, ele segue a linha da semeadura, o princípio da semeadura. Então, não tem nem Deus para querer colher, ele não plantou. Até Deus para colher, ele plantou. Então, se você quer colher algo que está difícil, que é assim, é só um milagre. Chegou uma moça, uma senhora casada, numa sessão comigo, ela disse, Marjorie, a minha situação é essa daqui. A situação, gente, era assim, impossível. Primeiro porque ela estava muito envolvida. Ou então, o que ela me contava só assim, das coisas ruins dele, que ele era isso, que ele era aquilo outro, e que já dormia no quarto separado há tantos anos, e que ela não tinha ido embora ainda por causa da filha e tal. Gente, era uma situação tão difícil nesse casamento. Aí eu falei só assim para ela, posso te pedir só uma coisa? Afasta um pouquinho a tua dor, planta sacrifício em 90 dias. E ela, como sabe que eu sou profeta, até ficou com medo. Ele vai morrer depois de 90 dias, porque ela sabe que eu tenho o dom da profecia. Então, eu falei assim, ô rei. E você é quente, hein? E você que se ele morrer, a gente joga a terra em cima. Aí chora 3 dias, você casa com outro. Eu faltei dizer assim, ele vai morrer pro ego dele, mas ele vai ressuscitar para Cristo. Mas eu não disse nada. Eu disse assim, 90 dias de planta sacrifício na vida dele. 90 dias. Aí ela conseguiu deixar um pouquinho a dor dela do lado e começou a servir esse homem. Antes de 90 dias de plantação, antes de 90 dias, Poliana, esse homem caiu no arrependimento. Ele caiu num arrependimento. Ele começou a dizer assim, eu queria te pedir perdão por quem eu sou. Ele começou assim, veio um toque do Espírito Santo sobre a vida dele. E ele começou a dizer assim, eu queria te agradecer por não ter ido embora. Obrigada por ter aguentado, ter ficado dentro do quarto com a nossa filha e não ter ido embora. E ele começou o processo de conversão. Porque, gente, planta sacrifício de amor, vai colher ressurreição. Eu teve um dia que Deus me deu uma revelação, assim, também sobre o amor. Outra, que eu lembrei aqui agora, que essa me deixou em choque. Ele me disse só uma frase. Ele disse assim, primeiro o amor ama, depois ele se torna amável. Eu achei isso tão profundo, porque primeiro você ama, aí passa aqueles passos, entende? De você achar que ele vai morrer e que acabou, e depois ele se torna amável. Não tem como as pessoas reagirem mal diante do amor. Não tem como. O amor, ele ama, só depois ele se sente amável. Eu hoje fui cuidar do meu avô, né? Tava escalada lá na escala dos netos. E eu falei com uma enfermeira de um jeito, o meu jeito normal. Ela olhou pra mim, veio umas 3 enfermeiras assim, ela falou assim, que jeito é esse de falar? Eu falei, o que foi ela? Você é muito linda. Eu tava toda descabelada, toda farroupilha. E ela virou pra mim e falou assim, você é muito linda. Eu falei, o quê? Aí ela, o seu jeito. Ninguém aqui fala assim. Você é muito educada. Aí eu falei, não, porque eu gosto de ser carinhosa com as pessoas. Ela falou, não, você é muito carinhosa. E ali eu fui percebendo que as pessoas pararam para me ouvir o que eu precisava. Sabe por quê? Por causa da forma que eu falei com eles. Então, primeiro, você se torna uma pessoa amável. Depois o amor te ama. Eita, que lindo, viu? Essa parte aí é um fruto do Espírito, a doçura, né? A doçura, eu confesso que eu não nasci doce, mas
a palavra de Deus diz que é um fruto do Espírito. Então, se você permanece com Jesus, você sai de lá com coisas que você não tem. Que coisas que você não tem. Então, você tem dificuldade de abraçar, mas se você fica lá com Jesus, você vai sair de lá abraçando. Então, são frutos do Espírito, né? Nós estamos aqui falando de toda uma plantação, de fruto, de colheita. Então, o amor, a alegria, a fidelidade, tudo são frutos do Espírito, né? Então, quanto mais nós estamos perto de Jesus, mais nós temos sementes de honra para plantar. E aí, mais uma semente aqui que eu vou falar é a semente do poder da palavra, né? Você, às vezes, assim, ai, não, mas esse terreno não presta, não. Ó, essa pessoa não presta, não. Então, assim, o poder de plantar a palavra certa naquele terreno, né? Do terreno da sua vida, daquela pessoa que você está orando, que você quer transformação, né? O meu irmão foi o primeiro a se converter na minha casa. Então, a primeira palavra que Deus deu para ele foi Ezequiel, capítulo 37, onde nós éramos um terreno de vale de ossos secos. E Deus falou para ele, começa a profetizar aqui, começa a profetizar vida. E ele, todos os dias, ele dizia, espírito de vida, vem sobre esse lugar. Espírito de vida, vem sobre esse lugar. E o que aconteceu? Que menos de um ano, nós todos se convertemos. Cada um estava numa cidade diferente. Peraí, Marjorie, peraí. Eu quero que você escreva no chat. Onde você quer que o espírito de vida habite? Espírito de vida vem na minha casa. Espírito de vida vem nos meus filhos. Espírito de... Vocês entenderam o que ele plantou? Olha, e todos os irmãos da Marjorie são irmãos cheios do Espírito Santo. Eu fiquei num apartamento com as duas irmãs da Marjorie. A gente ficava orando todos os dias até 1h, 2h. No dia do seu casamento, Marjorie, você casou. E eu dormi 3h, acordei 5h30 para poder fazer o devocional. Mas presta atenção, o seu irmão, ele plantou palavra profética. Espírito de vida, não, no meu não. Você vai declarar, escrever corretamente. Espírito de vida vem sobre onde? Você não é no meu. Você vai escrever e você vai falar, Espírito de vida. Vem aqui na minha casa. Vem sobre minha saúde. Vem sobre a saúde de quem eu amo. Gente, que forte. Ele ficou declarando. Espírito de vida vem sobre a minha casa, sobre meus irmãos. Em menos de um ano. Cada irmão morava em uma cidade diferente. A Cláudia, eu morava em Fortaleza. A Fernanda morava em Sobral e ele morava no Rio de Janeiro. Em menos de um ano, o espírito de vida que ele declarava pegou cada um no seu devido lugar. Uau. Então, a palavra que sai da sua boca tem poder. Tem poder, gente. E o pastor aqui da minha igreja, ele disse que ele é fruto. Ele é fruto não de uma família saudável. Ele é fruto de uma família toda quebrada. Toda quebrada. Mas a cozinheira da escola, quando ia servir ele, o pratinho dele na hora da merenda, falava, tu vai fazer a diferença na tua geração. Deus vai ficar com um homem de Deus. Enquanto ela estava colocando o lanche, gente, olha só o poder de uma cozinheira que servia na escola. Meu Deus! Ontem eu vi o testemunho daquela Patrícia Bravanel, que o servo da casa, ficava declarando, o mordomo da casa do Silvio Santos, espírito de vida vem sobre essa família. Espírito de vida, eles fizeram um Thanksgiving, um jantar de ação de graça para agradecer a vida desse servo que usava a boca dele para falar espírito de vida. Vem sobre arrepiada. O poder que há na nossa boca. Aí o que é que a gente fala? Não vai dar certo não, mulher é um filho de uma mãe mesmo, né? Tá com a outra não sei o quê. E aí ó, perdendo o quê? Tempo, plantando destruição. Não deixa. Toda palavra é um governo. Nós somos governadores da terra. Escuta. Toda palavra é um governo. Toda palavra é um governo. Você escreveu essa no seu coração? Você sabe, as pessoas às vezes riem de mim quando elas me conhecem e ficam me escutando muito tempo. Porque eu falo o dia inteiro. Jesus vai me dar a vitória. E eu fico o dia inteiro. Tá bom, Jesus vai dar a vitória. Tava horrível, qualquer coisa horrível. Tá bom, né? Jesus vai dar a vitória. É bom.
tá bom, é porque Jesus vai dar a vitória. E as pessoas acham isso engraçado, mas isso não é engraçado, é porque eu estou declarando com a minha boca que Jesus vai me dar a vitória. E vai dar sobre essa situação. Porque o que acontece? Nós estamos do lado vitorioso da guerra. Por que você acha que eu vou declarar a morte, sendo que Jesus já declarou vida? Por que vocês acham que eu vou declarar fraqueza se Jesus já disse que nós somos uma fortaleza? E é nele que somos fortes. Nós somos governadores e toda palavra é um governo. Ninguém nunca vai escutar da minha boca que não vai dar certo. E sempre vai escutar que Jesus vai me dar a vitória. Aí olha só, a cozinheira, Poliana, a cozinheira mudou a vida de toda uma geração, porque esse pastor, ele é o neto, porque essa palavra foi com o avô, então o avô é crente, porque a cozinheira mudou a vida do avô, o pai é crente e o meu pastor... E o galardão da cozinheira. Aí olha só, se a cozinheira mudou uma geração, imagina nós, se a gente declarar para os nossos filhos, declarar para o nosso marido, não tem uma cueca que eu dobre do Jeff que eu não receba oração, ó. Não tem uma. Porque o Senhor vai prosperar. Vai abençoar, vamos lá. Não tem nada, eu não perco tempo. É todo tempo declarando, é todo tempo tocando, profetizando. O poder de Jesus está nesse lugar. Só Jesus tem poder nesse lugar. Só o sangue de Jesus tem altar, tem nome, tem vez nessa casa. Não tem vez para inveja, não tem vez para macumba. Eu dou o nome todinho para macumbeira porque não tem poder. Quem tem poder é só o sangue de Jesus na minha vida. Amém. É isso que eu dou poder. Outra coisa, gente. Poliana, Jesus recebe oferta sem perdão? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Presta atenção, gente. Presta bastante atenção. Agora, se tiver barulhenta aí, você guarda essa informação. Mateus capítulo 5, versículo 23, diz assim. Eu vou contar o contexto. Eu não vou ler o texto para não ficar cansativo. É assim, a pessoa leva uma oferta para o altar. E quando essa pessoa leva a oferta para o altar, lá na beira do altar, a oferta não é recebida. Ela fica em suspensão. Está escrito assim na Bíblia. Pode ler sua Bíblia. Você volta para o seu lugar e você não tem respostas. Eu quero saber quem aqui tem ofertado, tem dizimado, tem entregado e não tem tido respostas. Me escreve aí. Pode ser sincero, pode estar com o coração limpo, sabe? Eu realmente sou despida de julgamentos. Você tem ofertado? Você tem entregue? Você tem um coração bom? Você ajuda as pessoas? Você tem ofertado o seu tempo, o seu carinho? Várias pessoas. Você tem entregado coisas e não tem recebido nada, só tem caos. A vida financeira está destruída. A vida sentimental está horrível. Está tudo uma meleca. Deixa eu te contar uma coisa muito séria. Nesse texto que eu li para vocês, Jesus, ele começa falando o Sermão da Montanha, um dos meus textos preferidos, porque ali a Bíblia é completa. E ele vem falando quando é que uma oferta não é recebida. Querido, sabe quando uma oferta não é recebida? Quando você tem contenda contra o seu irmão. Porque a Bíblia diz que quando você contenda contra o seu irmão, você tem que voltar. E você tem que se acertar com ele. Porque senão, toda oferta que você oferece, ela é colocada em suspensão. Se você tem contenda com alguém, vai lá agora e se acerta. Porque se você não se acertar, as suas ofertas não são recebidas como aroma suave às narinas de Deus. Poliana, como funciona isso? Funciona assim. Um dia, eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa via de um longo período de escassez financeira. Longo período mesmo. Só que essa pessoa não entendia, porque é 5 mesmo, viu? Mateus 5, 23. Essa pessoa não entendia. É 22, 23, é mesmo. Mateus 5. Gente, Mateus 5, a partir do 21 ao 26. A verdade é essa, tá? Você lê do 21 ao 26. Pronto.
muito crente que a gente lê tudo. E essa pessoa, ela vinha de um período que ela só vivia de empréstimo para empréstimo. Sabe, ô Marjorie? Não tinha nada mais na conta dela. E ela não estava assim 1 ano nem 2, era mais de 10 anos. Aí um dia, e aí eu ajudava essa pessoa financeiramente em nada, em nada, em nada. E um dia Deus me deu uma revelação. Deus me mostrou. Ela chegando no altar, um anjo pegava a oferta dela e colocava assim, ó. Tipo num envelope, não. Tipo não gasofiláceo, não. Uma taça, tipo uma taça. E ali estava escrito, oferta em suspensão. Eita, eu vi. E quando eu vi, numa outra cena de lado, tinha ela com raiva do ex-marido. O ex-marido, há muitos anos atrás, fez coisas dignas dela terrenamente nunca perdoar ele. Coisas horríveis. Eu cheguei nessa mulher e eu disse para ela, sabe por que a tua vida financeira está acabada? Sabe por que você dizima e não vê resultado? Sabe por que você oferta e não vê resultado? Sabe por que o teu dinheiro não prospera? Sabe por que o teu dinheiro não rende? Sabe por que você trabalha e não tem salário? Porque você tem ódio do seu ex-marido. Ah, mas é porque ele fez isso contra mim, é imperdoável. Eu falei, ok. Eu quero só te fazer uma pergunta. O que é mais importante é nutrir isso que você sente por ele, com razão terrena, ou perdoá-lo e ser livre? Eu quero ser livre. Você está feliz de estar há mais de 10 anos sem ter salário? Gente, era mais de 10 anos. Não. Falei, perdoa ele, filha. Perdoa ele. Perdoa ele. Aquele dia ela fez uma oração de confissão, perdoando. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a perceber sinais. Ainda precisa de muitas camadas de arrependimento ali. Mas eu comecei a ver sinais, sabe, Marjorie? De que ali naquele dia, com aquela liberação daquele perdão, alguma oferta subiu. E o mundo espiritual, anota essa. O mundo espiritual, ele se movimenta por oferta. Uma oferta de louvor, uma oferta de adoração, uma oferta de salmos, que é, né, da palavra, uma oferta de um ombro, uma oferta de um carinho, uma oferta de uma palavra, que é um governo, uma oferta de dinheiro, uma oferta de coisas, uma oferta de itens. Oferta. O mundo espiritual se movimenta por oferta. Ou você aprende a semear, ou você nunca vai ver a prosperidade na sua vida. E eu não falo só de prosperidade financeira, eu falo de prosperidade sentimental, eu falo de prosperidade na sua saúde, falo de prosperidade em todos os seus comportamentos, na sua vida acadêmica, eu falo de prosperidade na sua vida secular, no seu trabalho. Você nunca vai experimentar isso se você tiver contenda dentro de você com o seu irmão. Aí você me fala, Poliana, eu quero perdoar o fulano de tal ou a fulana de tal e eu não consigo. O que eu faço? Eu vou te dar 2 conselhos. Primeiro, jejue por isso. Existem castas de demônios, porque você está presa por um demônio, tá? A verdade é essa. Que eles só saem com jejum e oração. Então você reconhece a tua miséria. Senhor, eu quero dizer que eu sou miserável. Não miserável no sentido da palavra, mas miserável de sentimento. Tal pessoa fez tal coisa contra mim e eu não consigo perdoar. Talvez você vai ter que fazer jejum aí o resto da vida, né? Mas o primeiro ponto que você vai fazer é jejuar. Jejuar a quando? Até que. A segunda coisa que você vai fazer, é entregar uma oferta. Então eu decidi que todos os meses eu vou ofertar para que eu consiga perdoar o fulano de tal. Senhor, eu sei que minha oferta é em suspensão, mas recebe isso aqui para eu conseguir ofertar. Essa aqui é a primeira. É a premissa das minhas ofertas, porque eu quero aprender a perdoar o fulano de tal que é imperdoável.
E ali você deposita no altar, ou ali você deposita numa pessoa, ali você deposita numa circunstância. E Deus vai mudar o teu coração. Ele vai mudar o teu coração. Jejum, oração e oferta. De dinheiro mesmo, de coisas. Vai mudar o teu coração. E vai te permitir perdoar. Quando você conseguir perdoar, aí sim, todas as suas ofertas sobem. Elas não estão suspensas, elas não estão na taça suspensas aqui dentro. E aí o que que acontece? A Pamela perguntou: eu posso fazer isso para uma pessoa me perdoar? Claro. Você fez algo para alguém e essa pessoa não te perdoa. Você pode sim jejuar, orar e ofertar para que essa pessoa, tipo, Senhor, eu quero te entregar esse jejum, essa oração, esse louvor, eu vou ofertar esse louvor para que o fulano de tal consiga me perdoar de um pecado que eu cometi contra ele e eu não consegui ainda obter o perdão. E aí você pode fazer. Pedir perdão, né? Porque muitas vezes a pessoa fala que está arrependido, mas não mostra atitudes de arrependimento, né? Não mostra. Aí vem no primeiro ponto, integridade. Aí você tem que também pedir perdão. Eu depois de 3 anos que eu terminei com uma pessoa muito boa, que depois de 3 anos eu conheci Jesus, eu voltei num ex-namorado meu que eu era ruim com ele e eu pedi perdão a ele. Eu fui lá e disse assim, eu quero teu perdão. Escuta o que a Marjorie está falando. Vai, Marjorie. Me perdoou, não. Gente, se ele perdoou, não é comigo. É entre mim e Deus. Eu só sei que eu conheci Jesus depois de 3 anos que eu não encontrava mais ele. E eu voltei até lá, assim, eu queria te pedir perdão, porque eu não fui legal com você. E outra coisa, antes de eu engravidar da Jolie, por isso que também o poder da oferta, ela tem assim, um poder de quebrar infertilidade. E eu vou estar falando sobre isso em agosto, né? Isso. Sobre o poder da oferta de honra. Ela tem o poder de quebrar infertilidades. Aí, eu digo assim, mas por que tem que ofertar em dinheiro? Gente, se quer colher feijão, tem que plantar feijão. E o dinheiro... Você quer colher em quê? O dinheiro, ele é o único objeto que o próprio Deus chama de outro Deus. Único. É a única coisa que Deus chama de outro Deus, que é o Mamon, né? Que é um Deus que ele recebe adoração por meio do apego, do amor, da paixão, da dependência do dinheiro. Então, quando nós ofertamos dinheiro, nós quebramos esse altar na nossa vida. Nós quebramos o altar de Mamon na nossa vida. Sabe o que já aconteceu entre eu e meus irmãos? Para a gente quebrar a maldição de intriga pelo dinheiro na nossa família, porque tinha muito, e ainda até tem, confesso, de não nossa, né? Mas da família, da antecedência. Sabe o que a gente fez? A gente pegou uma nota de dinheiro e a gente colocou os nossos pés como fazendo um ato profético, orando que o dinheiro, ele não era o nosso governo. O dinheiro, ele não tinha esse domínio, esse poder para mais causar intrigas entre nós. Então, nunca mais a gente começou a se comportar como o dinheiro sendo algo de apego. Ai, olha, tu tá me devendo 0,0 não sei quantos centavos. Que era assim antes. Olha, essa conta aqui é 7,35 centavos. Cadê os 35? Né? Você vê a miséria da escassez, né? Como o dinheiro vai causando intriga. Quantas famílias, quantos irmãos, quantas pessoas estão intrigados por causa do dinheiro. Então, quando a oferta precisa ser, sabe o quê? Em dinheiro. Porque quando o dinheiro, nós quebramos o altar de Mamon. Nós dizemos, olha, tu não tem esse domínio comigo. Então, imagina, uma poliana dessa, ela oferta 5 mil reais. Amém. Ela oferta mais do que isso, né? Oferta do nada. Eu ligo para pessoas assim, ó, Deus mandou eu te dar $300 hoje. Deus te mandou Amém. tanto hoje.
Por quê? Porque eu entendo que na minha vida eu estou debaixo do governo de Cristo. E a moeda que eu sou dependente é a moeda da minha pátria, que é o céu. Deixa eu falar um negócio aqui. Ele é o Isso é dono, muito sério. vou terminar aqui o Salmo Ah, tá. 146. Ele é o dono de todo ouro, é o dono de toda prata, ele é o dono de todo o dinheiro que o homem mais rico do mundo tem na Terra. E se você for buscar no Google quantos milionários morreram se suicidando por causa do Deus Mamon, por causa do que eles idolatravam, porque o dinheiro era tudo. Então eles não podiam nem pensar na ideia do dinheiro faltar. Mas quando a gente tem Cristo, pode nos faltar tudo. Mas se nós temos Jesus, nós não perdemos nada, porque nós podemos recomeçar com Cristo. Pode falar, Poliana. Coisa que eu quero falar sobre o que a Marjorie disse. Escuta, e eu quero que vocês escrevam isso no chat. Oferta não é esmola. Eita. Isso é sério. Mamon, que é o deus do dinheiro, ele age dentro da gente assim. Ah, eu até vou dar, mas eu vou dar esmola. Sabe qual foi o pecado de Ananias e Safira? Eles quiseram dar esmola. Sabia, Marjorie? Porque a terra, né, o terreno, o que eles venderam, sei lá, era 1 milhão. E eles foram ofertar, né, e dizimar ali 100 mil. Sendo que era para eles entregarem o quê? Sei lá, 200, 300, não sei, não fala valor. Não diz que foi baixo, mas diz que foi esmola. Até que ela até falou assim, mas o valor que eu te dei foi tanto. O valor que eu coloquei no altar foi tão alto, mas Deus viu o coração. O apego, o amor, a moeda, o amor à seda. O amor é quando Deus vê esse amor. Não adianta de nada. Tem gente que 20 reais vai ser oferta. Mas tem gente que 20 reais vai ser esmola. Não retém algo que Deus mandou você entregar. A Marjorie me disse hoje, quando a gente estava acertando essa live, ou foi ontem, que Deus, ela recebeu uma oferta para esse casamento dela muito alto. E nós não vamos falar de valores aqui. Mas, gente, muito alta mesmo. E aí, ela pegou, recebeu aquele dinheiro na conta. E ela falou, meu Deus! Ela ficou em estado de choque. Sabe o que Deus disse no coração dela? Marjorie, eu quero te desprender. Da mesma forma que esse dinheiro entrou, ele vai sair. É na conta do fulano. Ela, Deus, ele foi na conta do fulano. Ela, amém. Eu vou contar uma coisa para vocês. Que o Senhor me trouxe um entendimento agora. O valor do casamento dela. O valor do teu casamento foi 100 vezes mais exatamente do que o valor dessa oferta. Foi ou não foi? Vocês entenderam? O valor da oferta que ela entregou para essa pessoa era muito alto. E o valor que a Marjorie gastou no casamento dela foi 100 vezes maior do que essa oferta. E eu posso contar uma coisa para você? Paguei tudo à vista do meu casamento. Ela pagou tudo à vista. Pessoas de longe, pessoas de perto foram levantadas para honrá-la. Ela trabalhou e Deus prosperou o trabalho dela. Vocês não estão entendendo. A Ana disse que não entendeu. Foi assim, há alguns meses atrás, a Marjorie recebeu uma oferta muito alta. Eu ganhei um presente dos meus padrinhos. De padrinho, gente. Muito alta. Eles só que se esforçaram e deram uma ofertona para elas, um presentão. Quando eu recebi a oferta, quando eu olhei lá o Pix com esse valor, Deus falou assim, tem dinheiro que eu te faço conquistar, mas não é para você, é para você dar. Foi a 100 por 1. Meu Foi Deus, a 100 por 1. como que eu vou dar uma oferta desse tamanho? E eu só obedeci, porque foi a oferta mais alta que eu já dei na minha vida. E Deus te deu, igual a Amanda está escrevendo, a 100 por 1 o seu casamento. Exatamente. Deus, ele só queria testar o seu coração. Quando eu plantei na vida da pessoa, foi a primeira experiência com Cristo que ela teve. Foi a primeira experiência que ela teve com a graça de Deus. Porque
Ela pensou assim, como que a Marjorie tá noiva, tá programando o casamento e me dá uma oferta desse tamanho? Porque, anota isso, gente, ó. Tem dinheiro que Deus nos faz conquistar que não é para nós, é para nós dar, é semente. E há de mim se eu engolir a semente. Há de mim se eu pego a semente e eu como a semente. Sabe por quê? Na hora do meu deserto, não vai ter colheita, não vai ter maná, não vai ter nada. Não vai ter nada para mim. Por quê? Porque na hora que eu estava bem, eu não plantei. Eu engoli. Eu podia dizer assim, não, é muito dinheiro aqui. É muita coisa. É meu presente. Foi os meus padrinhos que me deram. É meu. Eu tenho direito de receber. Mas a voz de Deus, ó, eu te dei para que você dê para fulano de tal. Tem dinheiro que Deus nos faz conquistar para dar. E o Luciano, chegou a senhora querendo ofertar para ele, para o Luciano Subirá, e ele falou assim, Senhor, eu não queria eu não queria receber, porque ela é tão necessitada, essa senhora. E Deus falou para o Luciano Subirá exatamente o quê? Ela precisa ofertar você, que é um terreno fértil, para que ela possa prosperar. Pois porque quando a pessoa é um terreno fértil, quando o dinheiro passa por ela, ela vai ali no que aquela pessoa tem, a unção dela. Então, esse dinheiro, quando você me falou essa história hoje, eu lembrei disso. O dinheiro passou pela unção do Luciano e alcançou a vida dela. E eu vou aqui, Poliana, eu vou honrar essas pessoas que estão aqui, abrindo o meu coração com uma coisa, gente. Eu vou honrar vocês aqui diante da Poliana. Em março do ano passado, 2022, eu vi um rapaz que me fez muita companhia e correndo na beira-mar ali em Fortaleza, na hora que eu estava no tempo de espera, sozinha. E ele me chamava, ei, vamos correr, pelo menos vamos correr para ver, né? Como a Poliana tem esses amigos aí da academia, né? E nos stories eu vi que esse rapaz noivou. Ele noivou, inclusive, com uma moça que eu dizia, rapaz, seja paciente com ela vai conseguir, você vai ganhar ela para Jesus. E aí eu vi que ele ganhou ela para Jesus e finalmente noivaram. Quando eu vi, mesmo, eu moro aqui há 5 anos, mesmo há muitos anos sem falar com ele, eu disse assim, me dê o seu Pix que eu vou plantar na sua vida. Anotem. Escuta aí, gente. Em março de 2022, eu plantei na vida desse rapaz R$160. Eita. Quando passa um ano, março de 2022, a menina Poliana coloca o meu nome no mês da oferta de março, exatamente. Eu sou da oferta de março. Não é coincidência que eu fiz a oferta na vida dele em março do ano passado. Eu recebi 100 vezes mais 24 horas. Não, nas primeiras 24 horas. 24 horas, que o meu casamento, você já falou aí o valor, foi 100 vezes mais o valor que eu ofertei na vida do rapaz. Mas nas primeiras 24 horas, eu recebi o valor de 100 vezes mais a oferta de março do ano passado. E é como se Deus me dissesse, o mês é o mesmo, e quando eu vi o valor, caramba, só um zero a mais, eu fiquei assim... Não, são muitos zeros a mais, Marjorie. Com o poder da oferta, foi. Com o poder da oferta. Então, eu quero falar algo que eu falo pouco, mas eu vou deixar claro aqui. Eu quero falar algo que eu faço e as pessoas, elas perguntam muito para mim. Poliana, como você tem tanta revelação? Como você tem tanta clareza de palavra? Como você tem tanto entendimento? E às vezes, gente, até eu fico chocada. Eu fico, igual a Marjorie veio me contar, o valor que ela recebeu dos padrinhos. Eu comecei a contar para vocês e o Espírito Santo me disse, eu dei 100 por 1 no casamento dela. Foi 100 vezes o valor. E a gente nem tinha comentado sobre isso. Não. Eu fico chocada também. Vocês acham que não, mas eu também fico. Qualquer pessoa que está perto de mim fica chocada. Mas eu tenho uma pessoa
que eu me inspiro muito nessa pessoa. Ela é uma pastora. Eu me inspiro muito em um casal. Eu falo, meu Deus, eu amo esse casal de pastores, que são os meus pastores. Eu amo, eu amo. Pega essa. Poucas pessoas vão pegar o fio. Tudo é uma oferta. Em 2021, eu fiz um coach com o Márcio Michele. Eu amo a vida do Márcio Michele. No meio do coach, estava ali no meio do coach, Márcio, era um coach. Ele virou e falou assim: vocês me consideram um homem próspero? Aí as pessoas responderam sim, inclusive eu. Ele falou: eu vou dar um segredo para vocês. Gente, no meio, assim, ele para do nada, falou isso, depois parou o assunto e voltou. Eu aprendi a honrar os meus mentores. Aí eu olhei assim, ele falou: eu sei que poucas pessoas vão entender. O mentor dele é o JB Carvalho. Ele é o pastor de uma igreja chamada Comunidade das Nações. É uma igreja muito próspera. Muito próspera. E aí ele fala que ele entrega todos os meses um dia de salário dele na conta pessoal do mentor dele, o JB Carvalho. E ele tem colhido tanta abundância, tanta prosperidade, tanta abundância com essa oferta de honra. E ele tem a certeza que é dessa oferta de honra. Ele falou que o nível dele de entendimento, depois que ele começou a entregar essa oferta de honra, foi tão grande, tão grande, tão grande, que ele nunca mais parou. Quando eu fiz esse coach, ele falou para mim, ele falou lá que já tinha uns 10 anos que ele fazia. Gente, olha o tamanhozinho dele e olha o tamanho que ele é hoje. Naquele ano de 2021, eu comecei a fazer uma oferta de honra. Claro, né, gente? Não é assim, né? Uma oferta como as pessoas que merecem honra, que são os meus pastores, merecem. Eu mandei uma mensagem para minha pastora e eu falei assim: eu aprendi a entregar uma oferta de honra. Todos os meses, a partir de hoje, vocês vão receber a minha premissa, que é a primeira parte. A primeira oferta que eu vou entregar no mês vai ser a minha oferta de honra. E vai ser por você. Vai ser em vocês. Eu falei assim: ó, pastora, vai ser uma coisinha bem singela, mas a senhora pode contar todos os meses. Eu não vou te falar mais, porque eu escolhi que eu quero. E a minha intenção é sim que essa oferta me ensine a unção de vocês. A minha pastora, ela tem tanta revelação nos últimos meses, nos últimos anos, de 2021 para cá. É nítido o nível do meu entendimento espiritual. É nítido para mim. Muitas vezes eu falo: Deus, como é que eu entendi isso aqui? E eu me lembro daquele valor que eu coloquei ali no primeiro dia do mês. Essa é uma frase que eu voltei desse meu tempo do Brasil. Quando nós temos o coração desprendido, o próprio Deus se levanta para pagar a conta. É forte. É muito forte. Tu vai viver isso, Poliana. Tu vai viver isso, filha de Deus, esse menino Poliana. Porque você tem um coração desprendido. O Deus vai se levantar. Deixa eu contar essa. Só mais uma. Aí, eu vou... Vai, termina aí. Não, vai dar certo agora vai dar certo. Então, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tem gente que olha e fala: nossa, que unção da fulana. Meu Deus, eu queria a unção da Joyce Meyer. Meu Deus, eu queria a unção da Thalita Pereira, da Marjorie. Da Nathalie. Da Poliana. Meu Deus, eu queria a unção, sei lá, da Gabriela Rocha. Não é? Gente, aonde você entrega a sua oferta, é ali que vai estar a sua bênção. Entendeu? Então é isso. Outra coisa que eu quero contar para vocês. Quando você honra a Deus, Ele faz milagres. Deixa eu contar uma experiência que eu vivi ontem. Olha só, escuta essa. Escuta. Gente, se atente a essa. Vem nessa live com a gente.
Ontem de manhã eu vivi uma experiência muito forte. Ontem de manhã não. Esses dias, há um tempo atrás, Deus me disse: tire seu passaporte. Tire seu passaporte. Em janeiro. Eu não sou nem besta de não honrar. Tire seu passaporte. Eu lembro que em janeiro, Deus falou isso fortemente comigo. Teve um dia que a Marjorie virou para mim e falou assim: Poliana, tira seu passaporte. Eu falei: Marjorie, Deus está me falando isso. Eu vou fazer uma prova. Se eu não passar nessa prova, eu vou tirar meu passaporte. Eu não te prometi isso. E ela falou assim: então tá. E eu tirei meu passaporte? Claro que não. Passaram os meses. Deus me deu uma bronca, uma feia. De assim, Poliana, você deveria ter tirado seu passaporte lá atrás, não agora. E eu fiquei constrangida. E eu falei: eu vou tirar meu passaporte e meu visto. Gente, eu liguei para a Marjorie e falei assim: amanhã, Deus falou comigo muito forte essa semana, através de 425 mil pessoas. E através de revelação de tudo. Eu não tenho para onde fugir. Eu vou tirar meu passaporte. Eu não queria tirar meu passaporte por um único motivo. Eu não tenho viagem agendada para lugar nenhum fora do Brasil. Qual a necessidade da minha mente lógica de tirar meu passaporte? Mas eu sou crente. Crente tem que viver pela fé. Eu falei: então eu vou fazer um ato de obediência. Quando eu tirei meu passaporte, aí a gente desligou. Eu falei: Marjorie, eu vou tirar meu passaporte amanhã. Quando eu terminei a ligação, que eu fui pegar meu celular, peguei meu celular, a Marjorie: eu vou te dar seu passaporte. Em janeiro, Deus tinha me falado que eu tinha que te dar seu passaporte. Eu falei: Marjorie! Aí ela falou: não, Deus me falou. Você vai dar o passaporte para a Poliana. A única coisa que ela precisa é querer. Quando ela me falou isso, eu fiquei tão impressionada, porque às vezes, Deus quer de você e de mim um ato de fé. Às vezes a gente deixa de viver a honra de Deus, porque a gente não confia no tamanho de Deus. Esse é o outro passo. Sabia que talvez você esqueceu, né, de viver. Não, você esqueceu o tamanho de Deus porque você não tem fé. Igual eu não tinha. Que eu fiquei: gente, eu vou ter que pagar para tirar o passaporte, eu vou ter que pagar para tirar o visto, eu vou ter que pagar. Para que eu vou gastar quase R$ 1.500? Gente, R$ 1.500 para mim é dinheiro. Quase 1.500. Não dá isso tudo, não, mas assim, vocês entendem? Fica mais de R$ 1.000. E eu falei: agora, eu não tenho para onde fugir. O que aconteceu ontem? Então, eu já tinha visto esse primeiro milagre, entendeu? Ela não me deu só o dia do passaporte. Falei: mas você é mais do que o passaporte. Ela falou: é para o visto também, é para o Uber, é para o que você precisar. Eu amei. Tá bom. Ontem de manhã, com o coração desprendido de tudo isso, que eu esqueço, gente. Anteontem, eu vi uma amiga minha precisando de uma situação muito delicada. O filho dessa minha amiga estava sem sapato. Um menino, adolescentezinho, estava com o sapato rasgado. Rasgado. E ela não me pediu nada. Até porque, presta atenção, gente. Presta atenção. Fica pedir. Oferta não é pedição. Oferta não é pedir. Oferta é quando Deus fala com você, porque Ele é o seu garante. Vocês entenderam? Olha o que aconteceu. Provérbios capítulo 30, versículo 15, diz assim: a sanguessuga tem duas filhas, o nome de uma é Edá e o nome da outra é Edá também, e os olhos dela nunca se cansam. Então, se você ficar querendo oferta, ficar de dinheiro, ficar de pedição, ficar querendo esmola, para você só vai ter esmola. Quem fica de pedição querendo esmola, só vai receber esmola. Sabe por que você tem resto? Sabe por que você tem migalhas? Sabe por que você vive do nada? Sabe por que você vive desse tamanhozinho? Sabe por que você vive sem nada? Sabe por que você vive quase igual um esmoleiro, um pedinte, um mendigo? Sabe por quê? Porque você quer esmola dos outros. Ai, me ajuda. Não, não é assim. Você não tem Deus, não?
Se lhe aprouver o Senhor, Ele vai te dar. Você não tem que sair de pedição para ninguém. A outra já começou a chinelada. Eu sendo eu sendo eu. Então, para de pedição para os outros e vai pedir para o teu pai. Sabe o que é, Márcia? As pessoas acham que Deus é desse tamanho, assim. A expectativa é melhor colocar nos seres humanos do que colocar em Deus. Gasta tempo de Deus no secreto, porque a promessa de Mateus 6,6 é o quê? Fica comigo no secreto, fala as tuas ansiedades para mim no secreto, que eu vou te honrar no meio da multidão. Em outras palavras também ele diz, eu vou te recompensar, aquele secreto no meio da multidão. Mas parece que muitas vezes para nós é mais fácil o quê? Esperar do homem. Ai, tomara que o papai pague. Ai, tomara que o tio rico pague. Ai, tomara que o meu chefe aumente meu salário. Mas, em dezembro de 2022, a primeira coisa que Deus me disse sobre as noivas é: elas não podem pedir. Nenhuma noiva pediu. Você sabe como eu escolhi a Marjorie, gente? Todas têm que ter um intercessor. Escuta, eu tava no meu quarto, eu falei, Senhor, quem é a noiva desse mês? E ele disse, Marjorie Solon. Falei, Deus, a Marjorie é casada. Aí ele, Marjorie Solon. Aí eu falei, já entendi tudo, porque eu sou bem inteligente. Deus quer que eu peça para a Marjorie falar quem é a noiva do mês. Ele, Marjorie Solon. A Marjorie é a noiva. Falei, não, Deus, a Marjorie já casou nos Estados Unidos. Quando eu falei com a Marjorie, eu falei, Marjorie, eu preciso de uma noiva. Ela falou, eu vou casar em julho. Marjorie, Deus falou então que é você. Então, assim, ali, na hora que ela falou, eu falei, o teu intercessor foi o Espírito. Marjorie, olha que forte. Na minha mente, você não ia casar aqui em julho. Então, assim, para você ver, se não tivesse ninguém humano para interceder por você, já teve 2 noivas que foi o Espírito Santo que intercedeu por elas. E me deu sinais claros que seriam elas. Tem os sinais, tá? E um deles era que a noiva não podia pedir. Porque a palavra que Deus me deu é: quem vive de pedição é esmoleiro, é mendigo. E nós não estamos tratando de mendigas, nós estamos tratando de filhas. Isso está lá em Jeremias 17,5 que ela está falando. Para quem quer base na Bíblia, está lá em Jeremias 17,5 que diz assim, ó: eu, o Senhor, te amaldiçoo quando você coloca a tua expectativa em seres humanos. Quando tu fica esperando que o homem te faça, você recebe uma maldição. Porque, gente, se tem algo que mexe com o coração de Deus é quando a gente espera dele, ó. Quando a gente, Senhor, tu é o meu pai. Eu quero que tu pague para mim. Eu quero que tu faça para mim. Eu quero que o Senhor faça isso para mim. Aí ele tá dizendo assim, olha só, ela tá esperando de mim. Ela não tá esperando que o fulano rico que ela conhece dê a ela. Ela não tá... Gente, até para ser convidada para um aniversário, eu queria ser convidada para um aniversário. Só que eu sabia que eu não tinha nem chance da pessoa me convidar, porque eu não era gospel famoso que... E aí eu fui pedir a Deus, ao Senhor, eu queria tanto que a pessoa me convidasse, porque eu sei que é cheio da presença de Deus aquele lugar. Eu tenho vergonha de dizer não, porque no secreto é eu e ele, eu peço o que eu quiser pro meu pai, tá? A oração é minha, tem muita gente que diz assim, mas tu faz tanta coisa besta, se a oração é minha ou tua. Se quiser não pedir coisa besta, não pede, mas eu peço tudo. Aí eu queria tanto ser convidada para esse aniversário, que vai ser cheio da presença de Jesus, cheio de oração, adoração. O aniversariante me liga, ó, errado. O aniversariante me liga errado. Aí, na mesma hora que eu tô orando, Marjorie, desculpa, eu liguei errado. Aí, eu disse assim, aniversário hoje é, né? Aí, parabéns. Assim, pois a gente se encontra hoje à noite, tá bom? Vai lá pro meu aniversário. Aleluia! Aí você foi só aproveitar. Aí, então o Senhor fez ele ligar errado para mim, porque Deus, ele tem prazer de agradar os desejos mais bobos do nosso coração. Aí, uma pessoa que me escreveu, viu? Tu devia dar esse dinheiro lá para quem tá lá na missionária na África, não sei o quê. Gente, Deus escuta clamor. Deus escuta clamor. Ele necessitado tem em todo canto. Tem em todo canto, mas quando aquele necessitado, ele começa a clamar,
Deus é pai, Deus é dono do ouro, da prata, de qualquer filho, de qualquer pessoa. Mas há uma diferença. Os que clamam e os que não clamam. Aí ontem de manhã, ela me contou essa história no sábado, do menino. E ela me disse que estava tão apertada que estava passando até desafios alimentares com os filhos, agora nas férias. E eu fiquei assim, condoída. Mas, gente, história é triste, a gente escuta o dia inteiro. E quando foi ontem, na hora do culto, o Senhor me disse assim: filha, eu quero honrar esse menino. Marjorie, estava na hora do louvor. O Senhor me disse: filha, eu quero me revelar para esse menino. Eu falei: que menino? O fulano. Falei: então eu vou orar por ele. E eu orei. Ele falou: filha, eu quero dar um tênis novo para esse menino. Aí eu falei: Jesus, o que eu faço? Ele falou assim: fale com as tuas amigas. Em 30 minutos. Em 30 minutos, eu levantei mais do que o dobro do valor do tênis, só com algumas amigas. Então, o dinheiro deu para essa mãe comprar o tênis do menino. Hã? Não! Porque Deus te pediu, não foi a mãe que te pediu. Ela é muito sensata. E quando ela começou a chorar, eu falei: você para de chorar e vai comprar o tênis do menino. Ela: pode não, vai comprar esse tênis. Porque esse menino precisa de um tênis e tem que ter uma experiência com Deus. Eu estava na hora do louvor e Deus falou: eu quero dar um tênis para esse menino. Sabe o que aconteceu, Marjorie? Olha só que forte. Lembra do passaporte? Vocês estão entendendo que a história está se cruzando, né? Passou o dia inteiro. Eu vivi meu dia, fiz um monte de coisa. Quando eu fui dormir, uma seguidora minha pegou e me mandou uma mensagem. Que a gente estava falando disso do passaporte lá na hora do tempo de espera da aula, né? Foi. Eu fui dormir. Ela pegou e me mandou uma mensagem: Poliana, eu estou desempregada. Mas eu não vou deixar de te honrar. Eu quero te dar parte do dinheiro do passaporte. Marjorie, o valor que ela me deu, foi 10 vezes mais do que o valor que eu ofertei de manhã. Exatamente 100 vezes mais. Marjorie, não paga o valor do passaporte, mas eu tive uma experiência com Deus. De manhã, Deus fala para mim: eu quero dar um tênis para esse menino. De noite, um pouquinho assim, eu tenho 1/3 do valor do passaporte na minha conta. Eu tô sentindo um mover profético aqui, tá? Gente, onde você estiver, levanta aí a tua mão em nome de Jesus. Um mover profético, declaro que em nome de Jesus, cada mulher que está nessa live vai começar a ofertar. Amém. Ofertar sem medida. Vai começar, não só ofertar, mas prosperar. Eu declaro pra Poliana que tu ainda vai ofertar carro. Eu tenho esse sonho. Tu ainda vai ofertar teu coração. E tu oferta um dia, no outro dia tu ganha BMW. Tu oferta, no dia tu oferta BMW, no outro dia tu oferta Ferrari. Nós vamos elevar o nosso nível de oferta. Nossa oferta não é esmola, em nome de Jesus. Nós declaramos aqui como mulheres de Deus que Mamon não reina na nossa família. Que Mamon não é o Deus da nossa casa. Que Mamon não é o Deus da nossa despensa. Que Mamon não é o Deus que vai deixar faltar na nossa casa. Em nome de Jesus, que a prosperidade de Deus entre na tua casa. Acaba o quebra-quebra. Acaba o fora do lugar. Que acaba a escassez. Em nome de Jesus, o teu negócio, eu vejo negócios, o Senhor tocando, vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar em nome de Jesus. Pessoas que trabalham com cozinha, com comida, vai prosperar, vai prosperar. Eu declaro os teus celeiros abundantes. Em Lucas 6,38 diz: dê, que eu te devolverei em uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Há um mover profético
profético nesse lugar. E o Espírito de Deus quer quebrar as cadeias da tua casa, quebrar o céu de bronze da infertilidade. Em nome de Jesus, pega o ventre dela, pega, Senhor, nos órgãos do marido dela, que haja prosperidade, que haja vida, espírito de vida sobre esse lugar, espírito de vida sobre esse lugar, que haja casamento. O céu de bronze vai se romper na história da tua família, que quebra a solteirice na tua família, quebra em nome de Jesus. Vai haver casamentos no altar do Senhor, vai haver casamentos no altar do Senhor. Haverá mulheres aqui honrando os seus pais, e não é porque eles merecem, é porque o teu coração está desprendido para entender que o Pai paga a conta, o Pai do céu paga a conta. Em nome de Jesus, recebe o poder de Deus que me visitou agora. Amém. Uau! E olha, foi tão forte que eu, claro, coloquei no mute aqui, né? Até para não atrapalhar a palavra profética, mas no meu espírito, né? O Senhor, ele falou assim: ore em línguas, porque eu vou testificar no espírito o que ela está falando no reino terreno. Então você falava no reino terreno, o Senhor me tomava aqui no espírito para testificar a sua palavra. Eu creio, mulher. Até meus dentes creem. Tudo creio, até os cílios. Essa live dizendo que, gente, fica atento. Quando começa a quebra, quando começa a ter que comprar remédio demais, quando começa a lâmpada a apagar, quando começa a bater de carro, quando começa arranhão de carro, quando começa as coisas no trique, tá faltando oferta de honra na tua vida. Eu tô sempre... Tá faltando oferta de honra, porque Deus tem um compromisso com quem tem um coração desprendido em ofertar. Então, o meu marido não tem o mesmo entendimento que eu sobre oferta. Ele é generoso, graças a Deus. Ele não é miserável, meu marido, porque eu não conseguiria casar com um homem miserável. Eu não conseguiria. Essa coisa aí é um defeito que não dá para mim. Então, ele é generoso. Ontem mesmo, ele parou no meio da rua, viu um homem, um pai de família sentado num posto de gasolina aqui nos Estados Unidos. Ele tirou a carteira e deu $100 para a pessoa. Ele tem um coração generoso, mas ele ainda não entende a quantidade que temos que ofertar para o tanto de maldição que temos que quebrar. Então, eu estou sempre ofertando por ele. Eu estou ofertando por ele. Deus me disse, oferta no terreno do Lucas, que eu quero dar o terreno lá na Colômbia para o teu marido. Ofertei, o terreno foi aberto para o meu marido na Colômbia. Já vai começar o segundo business dele, mas porque uma mulher por detrás dele está ofertando, está protegendo ele em oferta de honra. Então, abra o coração para declarar que o mamon não te governa, que as moedinhas, o centavinho. Eu fui para Fortaleza, gente, eu honrei toda a minha família, honrei e paguei beach park para todo mundo, honrei, sabe por quê? Porque é o pai que paga a conta, é o pai que paga a conta, é o pai que paga a conta. Quanto mais a gente, eles nos dá, tá na palavra de Deus, Lucas 6,38, eu te darei medida sacudida, recalcada, transbordante. Amém. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só contar uma experiência que eu lembrei aqui. E é a última. E eu quero dizer para vocês como Deus não quer nos dar experiências. Há uns 3 meses atrás, eu ganhei um dinheiro de uma seguidora. E ela me disse assim, eu achei estranho aquele dinheiro na minha conta. Eu falei, que é isso, gente? Ela falou, Poliana, Deus hoje me deu uma ordem. Eu falei, por quê, meu Deus? Ele me deu uma ordem para te dar um vestido. Eu falei, amém. A Josi, né, Josi? Ela pegou e falou assim, Poliana, Deus me disse, dá um vestido para Poliana, que eu quero dar um vestido para ela. Naquele dia, ou foi no outro dia, eu recebi uma discípula na minha casa para pegar um vestido emprestado. Que o povo gosta da unção do vestido aqui, minha irmã. E eu peguei. E eu emprestei 2 vestidos para. Eu emprestei um vestido, um macacão e dei 2 tênis para essa menina. Tênis que eu nunca tinha usado e tal, mas que ficou mais bonito nela.
E ela levou. E ficou muito legal nela. E eu lembro que nesse dia eu contei para ela, Fulana, tal seguidora me deu tantos reais para comprar um vestido. Eu lembro que ela falou assim, olha que demais. Eu falei, é muito demais. Eu amei. Aí ela, Polly, eu amei também. Gente, eu toquei nas minhas roupas. E eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu quero um vestido por mês. Me dá 12 vestidos, Senhor, me dá 12 vestidos. Aí ela falou assim, o que você ligou na terra? Eu ligo no céu. Senhor, dá 12 vestidos para Poliana, em nome de Jesus. Na outra semana, eu fui numa loja comprar presente para minha irmã de aniversário, para Isabela. Era 27 de abril. Uma pessoa, o povo lá da loja virou para mim e falou assim: Ah, você trabalha com internet? Eu falei, trabalho. Aí eles falaram assim: Você é digital influencer? Eu falei, sou. Aí ela falou assim: A gente está precisando de modelo. Você quer todas as vezes que você vir, você vai ganhar um vestido. Gente, vocês estão entendendo? Eu ganho 12 vestidos por mês. Por mês. Você não está entendendo, Marjorie? Eu ganho 12 vestidos por mês. Sabe o que aconteceu comigo? Deus queria me mostrar que aquela alegria que eu senti quando aquela seguidora me deu aquele dinheiro para eu comprar o vestido, era a alegria que muitas mulheres precisavam de sentir através da minha vida. Então eu escolhi. Uma vez eu pego para mim e 2 vezes eu dou vestidos. E eu tenho as pessoas que estão próximas, as que estão na mesa, né, Marjorie? Eu não consigo honrar. As que estão na mesa. As que estão na mesa. As que estão na mesa. Eu honrei já quase toda a minha família. Eu digo que tem a fila. Tem assim, é uma fila das amigas, uma fila da família. Quando Deus te dá algo, quando Deus te entrega algo, não é para você reter, é para você entregar. Quando Deus te dá algo, você não retém, você entrega. Da mesma forma que ela entregou e eu fiquei impactada naquele dia. Eu tenho impactado a vida de mulheres com a fila dos vestidos. E elas têm ganhado vestidos. E elas têm saído com vestidos lindos. Sabe por quê? Porque quando Deus nos dá algo, e a gente não deixa aquela semente morrer, e a gente deixa aquela semente frutificar, nós vivemos a glória de Deus. Então, o último recado que eu tenho para dar nessa noite, para todos nós, é: não deixe a tua semente morrer. Imagina se eu tivesse pegado 12 vestidos por mês, Marjorie. Tava cheia de... Eu pego a semente e eu entrego a semente. E é isso que Deus quer falar com a gente nessa noite. Pega a tua semente, entrega essa semente. Marjorie, um beijo. Muito obrigada por ter me chamado. Eu amei. Foi muito legal, né? É muito legal estar com você. Muito legal estar na sua mesa. Muito legal isso tudo que Deus tem feito na nossa vida e através de nós. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas através da nossa vida ainda, em nome de Jesus. Porque você foi pro meu casamento, mas eu também vou pro seu. Beijo. Deus abençoe. Beijo, gente. Muito obrigada pela participação toda. O poder de Deus nos visitou nesse lugar. Não engula sementes. Não engula sementes. Plante sementes para que no tempo do seu deserto você venha receber a colheita.